Olá a todos, bem-vindos a mais um A Correr Com. Hoje comigo eu tenho Didier Valente. Ele é um pai, enfermeiro de profissão, organizador de provas e um dos principais promotores do Monsanto Running Team. Para quem não o conhece, pode encontrá-lo praticamente todos os dias à hora do esquilo no Monsanto, portanto ali por volta das 4, 5, 6 da manhã. Ele é um atleta com alguns resultados já de significativa nota. Vamos conhecer um bocadinho mais do Didier e dos seus projetos. Vamos lá? Olá a todos, bem-vindos a mais um A Correr Com. Desta vez temos o grande Didier Valente. E Didier, olá. Olá, bom dia. Eu quando andava aqui a pensar como é que eu ia dar início à nossa conversa, e nós já nos conhecemos há uma data de anos, ocorreu-me fazer aquela pergunta da praxe, e nas tuas palavras, quem é o Didier Valente? Mas depois ocorreu-me que há muita gente que te conhece, e quem vir este vídeo provavelmente conhece o Didier Valente. Aliás, só para tu veres, há um rapaz, um amigo meu, que é o Vasco Nunes, e que é pai de uma menina que era da escola do meu filho, em Sintra, quando eu vivia em Sintra, entretanto agora já não estou em Sintra, mas ele também corre, e acabou por ficar meu amigo em conversas várias que tivemos, falávamos muitas vezes do trail, das corridas, das aventuras, e num dos dias que fomos treinar para Sintra, encontramos-te, estavas com o Bruno Fernandes e mais alguns colegas, e então eu conhecia-te, e a gente encontrou-se na Pedra Amarela. Eu conhecia-te, o Vasco conhecia-te, mas o engraçado e curioso é que as origens desses contactos eram completamente diferentes. Portanto, isto dá uma ideia de que há muita gente que te conhece. E, de modo geral, é um bocadinho assim no trail, as pessoas conhecem-se e quanto mais não seja de vista. Ora, mas se mesmo assim quisermos saber um bocadinho melhor quem é o Didier Valente, eu podia dizer que tu és um pai, um enfermeiro, um atleta, um promotor do Monsanto Running Team, um organizador de provas e seguramente mais uma data de coisas. É assim que tu te descreves e é por esta ordem que eu coloquei, ou colocarias uma outra ordem? Olha, uma questão interessante. É mais ou menos por aí. Portanto, eu sou enfermeiro, se bem que nas redes sociais eu divulgo muito pouco que seja enfermeiro. Houve aqui, quando foi na fase do Covid, que tentei sensibilizar mais um pouco, mas eu vejo-me mais como alguém que gosta dos trilhos, que comecei no BTT, portanto tenho muitos amigos que vêm do tempo do BTT, que depois me levou à corrida e entretanto a deixar praticamente de parte do BTT, e agora sim, o que eu comecei a fazer foi treinos informais, e daí haver muita gente que me conhece de muitos treinos, e nós treinamos em Sintra e sempre treinos abertos a toda a gente, quem quiser vir que apareça, e pronto, preferência que tenha vacinas em dia para aguentar os ritmos, mas temos treinos mais calmos, portanto não é só corridas rápidas, mas sim identifico-me como quem corre e quem organiza treinos e basicamente é por aí. Olha, decidi fazer este A Correr Com um bocadinho diferente daqueles que tenho vindo a fazer, já fiz aqui 3 ou 4, julgo, e normalmente eu tenho aqui um guião relativamente formal e a conversa, na minha perspectiva, acaba por não sair tão natural. Portanto, hoje decidi fazer uma coisa um bocadinho ao lado e deixar que a conversa fluísse naturalmente. E, portanto, nessa perspectiva, vamos olhar um bocadinho para o início. Quando tu deixaste o BTT e começaste também a treinar no Monsanto, e se formou os quilos começaram por ser um pequeno grupo de amigos
que se juntava no Monsanto, a horas muitas vezes impróprias, não é? Porque quem conhece o Monsanto Running Team e a hora do skill sabe que as horas são aquilo que nós, por graça, chamamos pornográficas, passo o termo. Como é que tu descreves esse início e o que é que mudou desde aí para cá? E como é que se formou, entretanto, tinha aqui outra questão que nos levava, como é que se formou o Monsanto Running Team, mas eu acho que as duas estão interligadas. Queres explicar um bocadinho como é que se formou o Monsanto Running Team e de onde é que vem, quais são as suas origens? Sim, portanto, as origens vêm, curiosamente, de quem também já corria e fazia longas distâncias em BTT. Olha, portanto, o início, basicamente, eram 7 atletas. O grande dinamizador era o Ricardo Peregrino, o Ricardo Mendes, que fazia travessias em BTT, portanto, de um mês. Portanto, ele fez a Transpirenaica, fez a Patagónia, o caminho francês, portanto, ele fazia grandes distâncias. E, entretanto, como nós também estávamos a fazer grandes travessias em BTT, o que é que ele nos vendeu a ideia? Só treinar ao fim de semana em BTT não é suficiente para fazer a Transpirenaica, fazer quase 1000 km com 25 mil de mais. Tu tens que correr a meio da semana, é preciso correr para ganhar um pouco de pulmão, um pouco de caixa e assim ganhar endurance depois para fazer aquelas travessias todas. E nós, estás louco, correr 1 hora, tu estás maluco. Eu nunca gostei de correr, mas vais ver que aquilo faz com calma e pronto, e lá nos vendeu a ideia, e que eu às vezes agora dou por mim a vender quase da mesma forma como foi vendido, que é vamos devagar, um passinho de cada vez. E realmente, quando fui a primeira vez, na altura ainda não era assim tão cedo, começava só às 7. Íamos das 7 às 8 e o pessoal ia trabalhar. E então lá fomos nós, e eu lembro-me que me custou bastante fazer 1 hora, mesmo indo devagar, mas o que é que teve de curioso é que eles começaram o treino tão devagar, que eu pensava, mas isto não é o que eu pensava que fosse correr. Eu pensava que correr nos trilhos era tipo o bicoelo, que era a malta que corria e a maluca, mas não, ia-se ali um passinho devagarinho, até se ia conversando. Aos primeiros 15 minutos espetacular, ao fim de meia hora já a olhar para o relógio, mas o que é certo é que aquilo foi fluindo, mas recordo-me perfeitamente da primeira vez que cheguei a casa para ir tomar banho, quando vou passar com a esponja na zona abdominal, que parecia que tinha levado socos, e eu não batia em lado nenhum, porque é que me está a doer? E pronto, e depois, claro, isto vai evoluindo. Inicialmente era um treino uma vez por semana, ainda era por mail list, saíam aquelas mensagens que era jovem, pretendes um futuro com sucesso, queres alcançar grandes vitórias, então vem treinar connosco de manhã. Portanto, era assim que saía a mail list para o grupo de também o José Serrano, também era do BTT, da Volta a Portugal em BTT, o grande Luís Parro, que já tinha muita filosofia, já tinha muitas provas, que nos ia transmitido sempre muita segurança. A Célia Azenha, para teres a noção que eu, que não fazia 10 km, e a Célia Azenha já tinha sido finisher do Torre da Jean. Eu fiz uma prova de 330 km, mas então vamos com calma. Eu só penso, com quem é que eu ando metido? Isto não me vai fazer bem. Mas felizmente fez muito bem. Fomos continuando e depois de eu ter feito a Transpirenaica, portanto fiz a Transpirenaica em 14 dias, e quando vim de lá, portanto, comecei cada vez mais a fazer trail, e em 2012 já estava inscrito e fiz a primeira prova de ultra trail, que foi a Lagoa de Óbidos, o TNL do grande Jorge Serrazina, e então depois a partir daí foi um continuar, portanto, um continuar sempre a treinar cada vez mais. E depois entretanto, o Pedro Conceição, que eu também já conhecia do BTT, também passou a ser um entusiasta e estávamos sempre ali, então começámos a fazer mais a miúdo, digamos assim, depois já eram 2, 3 vezes por semana, e pronto, a partir de 2013 passou a ser diário, a hora do skill, e aí sim, já sempre às 6 da manhã, das 6 às 7. Porquê? Porque muitas vezes, como eu ia entrar às 8 da manhã, muitas vezes para o hospital, portanto, ficava naquela hora mágica que era, saía de casa mais cedo, não entrava em conflito com a família, com a dinâmica familiar, eu saía de casa, já estava em Monsanto, era só descer e ir para Lisboa trabalhar.
No caso do Pedro Conceição, no caso do resto do pessoal, dava para vir a casa, tomar duche e depois ir trabalhar. E quando saímos do trabalho, já temos o tempo todo só para a família. Já não há aquele chegar, mas agora o jantar, os banhos dos miúdos, pronto. E aí entra muito bem dentro de um segmento de pessoas, porque há pessoas que não têm dificuldade nenhuma e então preferem treinar ao fim do dia. Neste caso, para mim, para grande parte das pessoas que se identificam com a hora do esquilo, tem essa vantagem que é despacharmos o treino logo de manhã. O que é que custa? Qual é o compromisso que temos de ter? É não ficar na véspera a ver filmes até tarde, mas isto nós também treinamos, porque eu já fui um noctívago em que me deitava 1, 2 da manhã e agora passei a deitar mais 10h30, 11 e acabo por dormir muitas vezes 7 horas, que já é uma noite bem dormida. Se me conseguir deitar ali 7h30, a 10h30, aliás, dá para dormir 7 horas, acordar às 5h30 com tudo pronto e ir treinar. E está tudo certo. É engraçado dizeres que começava às 7, depois reduziu para as 6, e é engraçado porque eu tenho um colega de trabalho e a dada altura nós às vezes corríamos à hora do almoço e cruzámos-nos no balneário e ele trazia uma camisola, julgo, do Miúde. Pronto, e então sabes que é sempre aquela forma de meter conversa, olha, tens uma camisola do Miúde, fazes trail, e então vim a perceber que ele também pertencia ao Monsanto Running Team. E então fazia muitas vezes, às 5 e acho que até às 4 da manhã, alguns treinos. E, portanto, é impressionante a forma dedicada e a forma como cresceu este grupo e se manteve a funcionar mesmo nestas horas. Portanto, há malta que acorda às 4 da manhã e que às 5 lá está, faz o seu treino às vezes de 1h30 ou 2. Portanto, às 7 estão despachados, vêm para casa, tomam banho e ainda vão para um dia inteiro de trabalho. Portanto, é uma mobilização extraordinária que se fez deste grupo. E conhecem-se muitos amigos. Há bocadinho falavas do Pedro Conceição. Eu nem com todos tenho uma grande relação, mas com alguns mantive. Contigo, por exemplo. O Pedro Conceição conheço e até tenho um episódio engraçado, porque nós conhecemos estes amigos dos trails e das corridas. E eu uma vez fui a uma loja de desporto ali que era a ProRun na Expo. Sim, do Arraio. Entretanto já fechou. E cruzei-me com o Pedro Conceição, que estava de fato e gravata. E ele olhou para mim, pronto, e eu não lhe disse nada, não lhe passei cavaco. E ele disse, então pá, não me falas. Então o engraçado é que eu não o tinha reconhecido de fato e gravata. E passava por ele N vezes, e corríamos N vezes juntos, de calções e t-shirt, e não o tinha reconhecido de fato e gravata. Foi engraçado. Mas olha, já mudou muita coisa. Hoje em dia, isto é um bocado como a tecnologia, não é? Volta e meia há um boom. Surge uma data de evoluções e depois a coisa estagna, assume ali um andamento relativamente plano, depois vem outro boom. E com o desporto é mais ou menos isto também. Nós sabemos que na década de 60 ou 70 houve um grande boom no atletismo, nomeadamente nos Estados Unidos e cá em Portugal também, na Europa. Houve muitos bons atletas formados na década de 70 e 80, o Carlos Lopes, por exemplo. Depois estagnámos um bocadinho ali na entrada do século XXI. Entretanto, depois voltou a dar mais um boom com alguns grandes atletas que voltaram a surgir. E no trail é exatamente a mesma coisa. Felizmente hoje já temos novamente muitos atletas bons, dá-se muita importância ao trail, mas nós apanhámos, também é bom, felizmente, o tempo de iniciação da ATRP. Eu lembro-me, eu sou o sócio número 383 e tu provavelmente ainda serás o sócio anterior a mim. Tu acompanhaste esse início da ATRP. E não queria falar da ATRP, não é esse o meu objetivo, mas falar daquilo que foi uma tentativa de profissionalizar o trail e como é que tu vês esta evolução que o trail tem vindo a ter? Sim, eu também sou dos baixinhos, sou o 346 da ATRP. Então somos próximos. Sim. O que é que eu notei mais? Foi que, inicialmente, eu lembro quando começámos, portanto, nós, a Hora do Esquilo, começámos em 2013 a ser diário. Foi na altura em que o Paulo Picão lhe saiu o sorteio e pirou o TMB. Nós nem sabíamos que era preciso pontos para o TMB e já tínhamos na equipa alguém que ia ao TMB. Era assim uma coisa. Na equipa que na altura ainda não era, porque nós só criámos oficialmente a Monsanto Running Team em 2014. Foi na transição, porque nós todos tínhamos um clube
e treinávamos ali todos juntos, e porque é que nós não nos inscrevemos em equipa? E ok, então vamos criar a equipa e já tínhamos o grupo do Facebook onde combinávamos os treinos, mas não como uma equipa formal, digamos assim. E então, isto para dizer o quê? Que em 2014, portanto, começa a ATRP, começam os circuitos e nós começamos mas havia ainda poucas provas na altura. Tanto é que nós, para nos prepararmos para as provas, fazíamos nós os treinos em Monsanto. Na altura tinha começado o AX Trail Series, depois tinha o táxi no final, e então ir a Lausanne, ir ali, aquilo era fantástico. Nós víamos a Serra de Sintra como sendo o laboratório para irmos lá. Até na altura, se calhar, tínhamos um trek com percurso de 21 km, com 1200, 1300 e mais, criado pelo Dani, que é o EX Trail, que é o Extreme Trail, para nós irmos fazer o AX Trail. Portanto, trocámos o AX pelo EX. Então é o EX Trail, 21 km, e lá andávamos nós a treinar para irmos fazer. Quando aparece, o que é que notei de grande diferença? É que inicialmente havia poucas provas, tinha começado o GTSA da Serra d'Águeda, que era o mito do Carlos Chay, que toda a gente queria lá ir. Tínhamos o Lagoa de Óbidos, a Viajeira Romana, portanto, havia já do Moutinho, mas não havia assim tantas provas, e nós acabávamos fazíamos 1 ou 2 provas por ano, e depois o resto fazíamos em Sintra, íamos treinando. O que é que nós começámos a notar com a ATRP quando apareceu? Foi um aumento, realmente um boom em termos de provas e depois de circuitos, e às vezes já havia grandes, e ao fim e ao cabo depois começámos nós também a tentar ir a mais provas e a ter mais sítios para visitar no país inteiro, e começar a ir a sítios que de outra forma seria impensável. Eu já fui hoje, posso dizer que já tive localidades que eu, se não fosse através do trail, mas jamais. A minha primeira vez que fui aos Açores foi através do trail. À Madeira já tinha ido, mas também voltei a ir à Madeira ao Mute através do trail. Portanto, fui à Roménia, uma coisa impensável, cabe na cabeça de alguém ir à Roménia. Vai-se à Roménia fazer o quê? Já estive na Roménia com o Bruno Fernandes na Transilvânia. Portanto, atrás do quê? De um objetivo, vamos a uma prova que seja mítica, pumba, bora lá. É meter no calendário e depois não importa como havemos de fazer para lá chegar. E com isto de aparecer mais provas, aparecer mais divulgação, mais exposição, acabou por também nos potenciar para alargar horizontes. E nesse aspecto foi muito interessante ver o crescer, e temos alguns dos velhinhos, dos números mais baixinhos da ATRP que continuam, e agora com a explosão que aparece muito mais. Portanto, eu creio que temos agora mais gente. Está bem que agora tivemos este contratempo, este constrangimento do Covid, mas felizmente parece-me que há mais gente preocupado com o estilo de vida saudável, com o andar na natureza, seja em caminhada, seja mesmo em corrida, mesmo em termos da população no geral, parece-me que está mais preocupada agora em vir para a rua, digamos assim. Sim, verdade. Eu aqui há umas semanas falava com o Carlos Chá nesta rúbrica, precisamente, e ele dizia-me isso, nunca viu tanta gente no monte, a passear o cão, a caminhar, e portanto acaba por ser aqui um potenciador de trazer mais pessoas. Aliás, tive agora um amigo que se inscreveu na ATRP, porque ele fazia estrada, exclusivamente estrada, começou a ganhar algum interesse pelos trails. Lancei-lhe ali o bichinho, ou lançámos-lhe o bichinho, tentar integrar num dos circuitos da ATRP, e acabou por se tornar sócio, por se associar, e já é o número 12.000 e qualquer coisa. Portanto, a ATRP já tem mais de 12.000 associados, isto fora as pessoas que gostam do trail e que fazem os circuitos da ATRP, não podem participar em campeonatos nacionais naturalmente, mas podem participar nas provas, que fazem parte do circuito, que elas têm organizações que são isoladas e que funcionam por si. Portanto, há um ecossistema já muito grande, e isso nota-se até recentemente por esta aquisição ou fusão, não sei exatamente como chamar, do grupo Ironman ao TMB, que eu não sei se vem mudar muita coisa aqui na dinâmica do trail a nível mundial ou não, mas a ver vamos. Mas olha, este bichinho de organizar treinos e provas já vem de há muito tempo, vem desses tempos dos primeiros treinos do esquilo,
vem de uma coisa que chamaste, ou que chamaram os pais deste treino, que era o UTSS, Ultra Trail Serra de Sintra, não é? Que já vai na 17ª edição. É isso, não é? Sim. E a primeira foi em 2013, correto? Exatamente, Dia dos Reis de 2013. E esse percurso, dia 6 de janeiro. E olha, precisamente, eu tenho aqui o meu primeiro prémio de finisher do Ultra Trilho dos Abutres, com 45 km, e que diz 26 de janeiro de 2013. Portanto, foi 20 dias depois desse treino que eu fiz também com o grupo. Queres contar um bocadinho como é que surgiu essa... Porque depois acabou por ficar um treino de referência para muita coisa, não foi? Sim. Portanto, englobado precisamente nessa necessidade de treinarmos para depois irmos fazer provas, o que é que nós começámos a pensar fazer? E que era uma coisa que eu já costumava fazer quando era no BTT, que é o Extreme em BTT. Também era sempre uma volta assim maluca que fazíamos antes das provas grandes do BTT, fazíamos sempre um treino para ver como é que estavam as máquinas, digamos assim. O que é que começámos a fazer? Então, se nós conhecemos os trilhos todos da Serra, treinamos lá todas as semanas, conhecemos aquilo com uma palma da mão, então, se nós temos a arte e engenho para cozinhar treks, vamos fazer um trek, lançamos para a comunidade que treina connosco, tendo o trek no relógio, já ficamos mais ou menos desresponsabilizados por quem ande menos rápido, mas ao mesmo tempo estamos a dar a oportunidade de toda a gente poder fazer o treino. Porque se fazemos porque nós normalmente, quando eu treino ao fim de semana, vamos todos em conjunto, sem trek, e vai tudo ao mesmo ritmo. Fazemos uma piscina ou outra, quando alguém está menos rápido, mas vamos todos juntos. Igual quando fazemos uma prova, um desafio de ultra trilhos, né, de 45 km, é mais difícil de irem sempre todos juntos. E depois há sempre aquela questão de, Didier, mas eu venho de uma lesão, ou eu estou a andar mais devagar, eu quero ir com um amigo que não anda tão rápido como vocês andam. Será que eu também posso ir? Ok, olha, leves o trek no relógio e toda a gente pode fazer. Portanto, torna-se mais democrático e nós, assim, fica mais abrangente. Até na equipa, temos pessoal que tem andamentos diferentes e às vezes até acontece, nós combinamos o treino para sábado e alguém da equipa que só pode ir no domingo. Olha, posso ficar com o trek e vou no domingo. Tudo bem, olha, não faças antes de nós, mas depois podes fazer. Nós vamos estrear aquele trek. O percurso é sempre diferente. Portanto, essas 17 edições foram sempre diferentes. Nesse caso em especial, como iam ver os abutres, nós queríamos fazer um treino longo para os abutres, olha, e por que não? Bem, e foi um sarilho, porque na altura eu pensei, bem, combinamos o treino, nós costumamos ser 15, 20, se calhar aparecem 25, 30. Não, dessa vez apareciam cerca de 100 pessoas, porque nós tínhamos, eram os 43 km, era um percurso de 16 e ainda havia caminhada. Bem, então de repente a barragem do Rio da Mula estava cheia de gente que eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar, e depois, curiosamente, pessoas que agora são da equipe e que são grandes amigos meus, irmãos dos trilhos, que apareceram nesse primeiro treino, olha, o Paulo Picão, o Miguel Pereira, que está agora em Londres, portanto, N pessoas que eu não conhecia de lado nenhum e de repente apareceram ali e depois daí passaram a ser, olha, o Nelson Diogo, foi a primeira prova também, o primeiro ultra trail que fez, portanto, uma grande referência do trail, portanto, N pessoas que agora me dizem, mesmo ainda, olha no Céu Açor, estava lá o Alexandre Cantiga, e alguns no quilómetro 73 diz-me assim, olha, sabes, a minha primeira ultra trilhos, portanto, a primeira distância de mais de 42 km em trilhos, foi no UTSS, e eu, com caneco. E claro, isto dá-te uma sensação de prazer, de privilégio, de dizer assim, grandes atletas hoje, e que tive o prazer, né, de ter estado com eles, portanto, ser quase como se fosse o padrinho deles no Ultra Trail, e dá-me um gozo enorme de ver esta evolução, e ao fim e ao cabo de uma coisa que eu iria fazer, e tendo amigos, porque eu detesto correr sozinho, é uma coisa que há pessoas que dizem, mas tu vais de manhã sozinho, sim, mas eu nesta minha vida de atleta devo ter feito para aí 5 treinos, portanto, em milhares de quilómetros, fiz para aí 5 treinos sozinhos. E a maior parte deles foi porque outra pessoa que ia para ir comigo ou adormeceu ou teve um imprevisto e eu já lá estava no sítio e depois, olha, já agora faço o treino. Mas eu gosto sempre de ter mais alguém a treinar comigo. E então, tento engariá-los, tento meter a minha agenda alinhada
com a deles, ou melhor, a deles tentar pôr na minha agenda. Não, às vezes não é fácil, não é? Sim. Com o trabalho, com os afazeres familiares, às vezes é difícil. Mas olha, pegando só aí ainda para fechar o tema do UTSS, uma das pessoas que tinha ido connosco na altura foi o Ricardo Arraias, que era uma das pessoas que dava a cara pela ProRun, pela loja lá da Expo. Sim. E o Ricardo, que acho que praticava triatlo, gostava de fazer uns trails, ou estava a começar, e foi experimentar. Esta é a ideia que eu tenho, eu espero que ele não seja diferente disto, mas ele ia começar, ia experimentar e acabou por fazer os 45 ou 43 quilómetros que nós fizemos. Ele a meio diz que já ia todo partido, mas que ia tentar ir e foi até ao fim e eu acho que foi mais uma daquelas pessoas que depois ficou fã e ganhou aquele bichinho. E o Ricardo é engraçado porque ficam estas amizades até hoje, eu é raro ver o Ricardo, vi-o aqui há uns tempos ali em Sintra, na Quinta do Pisão, e é engraçado, o Miguel Pereira que também falavas, que está agora em Inglaterra e que fizemos algumas aventuras juntos, é muito interessante. Mas olha, como é que se passou daí para organizar uma prova que acabou por ser Campeonato Nacional de Trail, certo? Que é o Extreme, Sintra Trail Extreme. Sim. E já agora, se vai haver este ano edição ou não. Sim. Olha, como é que nós passámos para aí? Precisamente como já vinha organizado tanto, eu ouvi tantas vezes, Didier, mas tu organizas tantos treinos, metes aqui mais de 100 pessoas num treino informal, tu devias fazer qualquer coisa mais oficial. Depois é sempre aquela questão, isto está muito trabalho, muita burocracia, muita autorização, deixa estar assim, vamos manter assim simples, que assim funciona bem, mas aquilo ao mesmo tempo ia-te suando, e depois elogiava, os treinos são espetaculares, isto é uma pena não ser aberto a toda a gente, e aquilo tanto foi andando que até certo, depois de determinada data, também em conversa com o José Carlos Santos, também um grande aficionado do trail, também grande conhecedor de Sintra, que ele me diz, Didier, se a gente fosse mesmo pegar nisto, o que é que tu achas? Porque nós já tantas, nós já desde 2014 tínhamos um trilho que lhe chamávamos mesmo o Sintra Trail, que na altura já lhe chamávamos o STE, entre nós, era o STE, vamos fazer um percurso extreme, que era o quê? Quando nós queríamos treinar a sério para determinados desafios, fazíamos aquele que dava quase 1500 D+, em 30 km. E então nós já fazíamos aquilo para treino, mas é modo off. Porque é que nós não pegamos no percurso de 2014, fazemos pequenos remendos, e então tanto andámos que apareceu em 2017 o primeiro STE, portanto, e resolvemos arriscar a fazer o STE, que felizmente teve muito sucesso e que temos tudo no terreno para avançar. Portanto, ao dia de hoje ainda não te posso dizer certeza se conseguimos pô-lo a funcionar no dia 4 de julho, porque ainda não temos autorizações. Apesar de termos começado em novembro, há toda uma burocracia que infelizmente não é fácil de agilizar ao mesmo ritmo que nós gostaríamos, e porque como entra dentro do percurso natural, tem o ICNF, tem N proprietários, há N autorizações que são necessárias, e ainda ontem, curiosamente, eu ouvi nas conversas do trail que falava sobre os mitos da organização de provas, e eu vi lá atentamente e estavam lá alguns organizadores de provas em que falavam precisamente disso. Não é muito simples, porque para além do policiamento, que é necessário a autorização do policiamento, das câmaras, depois a marcação em termos da balizagem, não, da cronometragem, portanto, há toda uma série de questões que é necessário calcular e não se pode avançar até sob o risco de quê? De estar a abrir inscrições, depois as pessoas têm de se inscrever e à última da hora não há autorização de organização de prova e depois ficamos aqui com uma situação meio cinzenta para resolver. Portanto, estamos no terreno e queremos fazer este ano, está tudo pronto para avançar, agora ainda não temos as autorizações suficientes para dizer que sim, vamos avançar dia 4 de julho, mas se não for no dia 4 de julho, havemos de avançar, nem que seja numa data alternativa, mas temos tudo pronto e queremos voltar a receber as pessoas, e foi um orgulho enorme aquela final do Romeu Gouveia com o Dário Moitoso, quando foi no... Lindo, foi lindo.
Eu arrepiei-me de ver aquela reta, porque na Ao altura não é sprint. ao sprint, desde a curva, sempre, e só ali a cerca de 30 metros é que se nota uma quebra e em que tu descobres que vai ganhar o Romeu, portanto, e foi brutal. Nunca tinha assistido nada. E com um tempo fabuloso, 2 horas e 37, que para 31 quilómetros com 1600 de acumulado, não é para todos. E com trilho técnico, quem não conhece os trilhos técnicos da Serra, diz assim, se forem estradões faz rápido aquilo, mas em trilho técnico foi uma coisa... É muito diferente. Sim. Mas para quem mora em Sintra, e tu agora moras para esses lados, não é? Tens o privilégio de morar ao pé da Serra, e eu já tive esse privilégio, fui em 2017, saí da margem sul e fui viver para Sintra, e ficava ali na zona do Linhó, ficava de frente para aquele monte que depois tem um caminho até ao mirador de Santa Eufémia. Sim, é? Sim. Portanto, fazia esse trilho muitas vezes, e depois daí podia ir para o meio da serra, e eu todos os dias fazia aquele percurso, ou praticamente todos os dias fazia aquele percurso, e uma parte, o início do Sintra Trail Extreme precisamente, não é por este caminho aberto, porque eu acho que passa ali por uma propriedade privada, mas vai até lá acima, quase ao mirador, e depois pronto, segue o seu caminho. E para quem conhece a serra, aquela prova é qualquer coisa. E para quem não conhece, é uma forma de tomar conhecimento com o património que temos reconhecido pela Unesco, não é? Que é a Serra de Sintra, com a sua diversidade e com a sua beleza. Mas não é só em Sintra que tu arregaças as mangas e metes e fazes trabalho. Em Alcaíns, não é? Também tens recorrentemente um training camp, que é a tua terra, não é? É próximo de Castelo Branco, ou é mesmo Castelo Branco? É próximo de Castelo Branco, é 10 km de Castelo Branco. 10 km de Castelo Branco. Tento ao conselho. E, portanto, também é uma coisa que tu tens já desde há muito tempo, pelo menos eu nunca participei, infelizmente, mas espero um dia vir a participar. Espero que também não deixes cair essa iniciativa. Conta um bocadinho como é que é essa iniciativa e porque é que ela é tão importante para ti. Eu acredito que seja, pelo menos é assim que eu a vejo quando falas nas redes sociais sobre o Training Camp de Alcaíns. Sim, o ATC, portanto, o Alcaíns Trail Camp, foi na mesma filosofia da preparação de treinos. Portanto, eu fiz a minha primeira prova de 100 milhas em 2015, o GRP, o Grande Raio dos Pirineus, e então, o que é que nós achámos? Para treinarmos para alta montanha, se calhar só treinar aqui nos 500 metros de Sintra, que nem chega bem a 500 metros, não é suficiente. O ideal era na Serra da Estrela, era fazermos algo, e então, ver onde é que conseguimos fazer o maior desnível. E então descobrimos que tínhamos em Alvoco da Serra, se descêssemos, havia um trilho que nós descobrimos na altura, e que agora felizmente já faz parte de muitas provas, que era descer do Alvoco até cá abaixo, até a Guincho, e ficava a uma cota 460. Ora, o que é que nós começámos a fazer? Então nós descemos até ao 460, depois subimos tudo outra vez, passamos no Alvoco, vamos à torre, fazemos 1500 D+. Isto porquê? Porque no GRP havia várias subidas com 1500 D+. Ora, então se nós levarmos 1500 na carteira, chegamos lá e podemos, pontos de peito feito, espera lá, eu já fiz o Alvoco com 1500, não são os Pirineus que me vão assustar. E então toca começar a cozinhar, como é que nós conseguimos fazer isto? E então o primeiro ano fizemos o mais simples possível, que era o quê? Alvoco, vamos à torre, da torre descemos a Loriga, vimos outra vez à água, voltamos a subir tudo e fazemos uma subida de 1500 e mais uma subida de 1400. Isto com os pormenores no final vai dar 50 km com 3000 D+. E como é que nós fazemos isso de forma a ser o mais simples e mais barato e mais emotivo, que nos tenha mais sentido? Ok, Alcaíns fica o quartel-general. Eu, como tenho a sorte de ser filho da terra, tenho lá bons contactos, e assim que falei no projeto aos responsáveis da escola secundária de Alcaíns, disseram logo: Didier, tudo bem,
os requisitos para vocês poderem cá ficar no nosso pavilhão desportivo, nós cedemos o pavilhão desportivo, podem cá dormir quantos sejam, têm os colchões, não pisam, portanto, não andam lá com os sapatos em cima da zona de treino, podem usar os colchões, no final arrumam tudo. Da nossa parte, das escolas, estamos disponíveis para colaborar convosco. Ok, isto é ouro sobre azul. Vamos fazer o quartel-general em Alcaíns. Nós já chegamos a fazer treinos com a população de lá, com o Alcaíns REN, às vezes na sexta-feira. Ficamos lá de sábado para domingo, não, melhor, de sexta para sábado, ficamos em Alcaíns, jantamos lá, dinamizamos ali o comércio local. Quando é de manhã, fazemos a viagem para o Alvô, fazemos a primeira etapa na Serra da Estrela, depois voltamos a Alcaíns, onde pernoitamos. A segunda etapa fazemos na Serra da Gardunha, que também tem ali os trilhos da Gardunha, com amigos nossos da Alcaíns e alguns do AB Cansado, que nos têm ajudado também ali na definição de alguns trilhos, porque há sempre um pormenor ou outro que é para apimentar e para juntar ali. E então o que é que nós fazemos? A base, o quartel-general em Alcaíns, fazemos um dia na Serra da Estrela com 3.000 D+, e cerca de 50 km. O segundo dia fazemos cerca de 1.000 D+, na Gardunha, com 25 km, em que é num modo friendly, digamos assim, sem ser ataques a segmentos, portanto vamos todos mais ou menos em conjunto, mas sempre com um treco no relógio, para evitar confusões. Aliás, das regras é toda a gente levar equipamento de segurança, portanto, como se fosse para uma prova de ultra trail, levar material obrigatório, e levar também o treco no relógio, ou alguém, por exemplo, Francisco diz-me assim, olha, tenho um amigo meu, um grande amigo, eu responsabilizo-me por ele não tem o treco, mas eu tenho. Ok, Francisco, ok. Vens tu e traz o teu amigo, não há problema. Portanto, é custo zero, portanto, é gratuito, é para os nossos amigos e para os amigos dos amigos. E este ano tivemos uma iniciativa especial, que foi ajudar o Ser Solidário Alcaíns, que era cada um dos participantes no Alcaíns Trail Camp levar mantimentos para dar à Associação Ser Solidário Alcaíns, que era para distribuir às famílias carenciadas que agora com a pandemia tiveram mais dificuldades e que estavam com mais desafios nesse aspecto. Ou seja, juntar já que eles nos dão tanto, ok, vamos nós também dar qualquer coisa. E ficámos todos contentes, todos os participantes ficaram felizes por poder ajudar, porque ao fim e ao cabo é uma das coisas que nós, em termos do trail running, eu tenho descoberto na comunidade, é que todos nós somos muito gratos por aquilo que fazemos e queremos também retribuir. E muito na filosofia daquilo que eu aprendi do tempo dos escoteiros, que é, quando tu vais para algum sítio, deixa duas coisas, que é o nada no sentido de não deixar vestígios, Obrigado. Aos donos do terreno. Aqui é um pouco a mesma coisa, é não deixarmos nada de sujidade, nada de lixos, e o agradecimento foi o retribuir com alguns mantimentos para as pessoas. E deixa muito grato, e este ano já temos a 8ª edição, já está no terreno, já temos data. Infelizmente no ano passado, com a pandemia, fizemos teve que ser mais restringido, só foram cerca de 20 pessoas, mas este ano acredito já possamos ser mais. E normalmente quantas são? Só para quem não conhece, realmente também poder... Normalmente costumamos andar ali nas 30 pessoas. 30 pessoas, mas a fazer as 2 dias. Depois alguns só fazem um dia, costumam ser mais, depois há os que só fazem o segundo dia. Há aqui várias hipóteses, porque os calendários nem sempre permitem. Isto costuma ser no final de julho. E no final de julho porquê? Porque é um mês antes do UTMB, um mês antes do GRP, um mês antes das grandes provas de 100 milhas. E então fazíamos um mês antes, que era para fazer aquele último teste, um back-to-back, meter ali 4.000, 4.500 D+, a um mês antes da prova, era mesmo, ok, a partir daqui vamos começar a baixar o volume, e era aquele treino o treino de fogo, digamos assim, o teste de fogo, para ver como é que estavam as máquinas. E na Serra da Estrela fazem-se grandes treinos de fogo, basta ver o Armando Teixeira, que fez agora do Alvoco até lá acima, acho que foi 10 vezes, é 1 km vertical em 3,7 km de subida, portanto ele não chegou a 80 km com 10.000 positivos, portanto
É um bom parque de treino. Olha, e qual é a data? Só para quem, se alguém tiver interesse a ver aqui o vídeo, possa Este ano juntar. vai ser 24 e 25 de julho, de julho. Julho. Muito bem. Fica aqui também o repto, quem quiser participar. Já agora, como é que pode juntar-se? É através das redes sociais? Como é que é promovido? Este treino, digamos que é o culminar dos treinos que nós fazemos em Sintra e em Monsanto. Na prática é o que isto não é tanto um evento comercial, é um evento de amigos, ou seja, tu Francisco Monte, costumas treinar connosco em Monsanto, connosco em Sintra. Ok, diria, posso ir ao Trail Camp? Sim, tens o wild card para ir ao Trail Camp. Pá, diria, eu sou não sei de onde, nunca treinei contigo. Pá, se calhar não faz muito sentido, porque isto é um grupo de amigos que vai ali, estamos todos juntos. Não é ser discriminatório, digamos assim, negativamente, é sim fazer uma discriminação positiva, que é, se nós já treinamos ao longo do ano em Monsanto, já treinamos ao longo do ano em Sintra, ok, agora vamos ter um treino ainda maior naquele local. E também mete a prova de queijo na queijaria da Tapada das Sortes, com a degustação de todos os queijos. Pronto, são 2 dias, 3 piscinas e uma queijaria. Portanto, só coisas boas. Sim, então é preciso comer, mas é melhor, é preciso correr, mas também não nos podemos esquecer de comer e de beber. Mas resumindo, aqui o Trail Camp é mais uma reunião de amigos porque nós muitas vezes, quando é em Sintra, quando é em Monsanto, uma característica da hora do esquilo é o quê? As pessoas chegam 2, 3 minutos antes das 6 horas, o treino começa às 6, acaba às 7, 7 e 5 e toda a gente tiramos a foto de família e cada um vai à sua vida. Não há muito tempo para conversar sobre como é que não é. Em Sintra também fazemos os treinos, acabou o treino, 15, 20 minutos, toda a gente vai à sua vida. Ali é o treino em que nós podemos falar das táticas, falar de mil e uma coisa, fazer os abastecimentos, portanto, em que temos mais tempo até em conjunto e que faz sentido para quem já esteve ao longo do ano também a treinar. Daí que faz muito sentido assim, a mim faz muito sentido nesse aspecto. Porquê? Porque se fôssemos a tornar uma coisa mais profissional, digamos, mais oficial, arriscámos a ter 50, 100 pessoas e aí já não era bem a mesma coisa, porque em termos de restauração, em termos de estudo, já implicaria um outro tipo de logística, digamos assim. Eu diria então, o primeiro passo, malta, se quiserem participar no Training Camp de Alcaíns, primeiro juntem-se ao Monsanto Running Team. É aparecer, é simples. Às 4 da manhã, ou às 6 da manhã, aparecem em Monsanto, juntam-se ao grupo e começam a treinar. Eu, infelizmente, não consigo comparecer, a minha vida familiar não me permite treinar sempre que eu quero e, portanto, eu tenho que me ajustar um bocadinho àquilo que me é apresentado. Mas conheço algumas pessoas lá, aliás, conheço bastantes pessoas lá e não tenho nada de mal a dizer, só coisas boas e positivas, portanto, juntem-se ao grupo, se puderem, pelo menos uma vez, correm no Monsanto, é o pulmão da cidade e conhecem gente com muito valor. E falaste dos amigos, precisamente, que o Alcaíns Training Camp é um momento de partilhar um bocadinho mais com os amigos e eu sei que se fazem grandes amizades e eu vou referir, espero que ele não leve a mal, ele entrar aqui no vídeo assim um bocado à socapa, o Bruno Fernandes, que há cerca de 2 anos teve aí um acidente grave e eu acho que foi de moto, não é? Teve uma fratura exposta e a recuperação tem sido muito difícil e ele, na minha opinião, é uma força da natureza na medida em que conseguiu recuperar dessa lesão, não só contra todas as possibilidades médicas, voltou a andar e a caminhar e a correr. E eu já vi alguns vídeos, não sei se foste tu que postaste, se foi ele, a fazer algumas descidas em Sintra, que não é para toda a gente. E ele já anda aí e eu acredito que tu tenhas sido também um dos grandes amigos que sempre esteve com ele e eu percebo-me disso pelas redes sociais. Os treinos que vocês fazem é motivado também, traz-te motivação saber que este comeback, vamos lhe chamar assim, de um grande amigo e que teve esse infortúnio desse acidente, também te dá essa motivação para treinar, todos os dias levantar a essa hora de manhã? Sim, foi o desafio do Bruno Fernandes é de facto um desafio que é incrível. Ele, quando eu recebi a foto com a imagem que nós temos um amigo comum que é bombeiro,
e que nos enviou a foto do acidente dele, portanto, naquela madrugada, e depois deu a ressonância magnética das imagens, portanto, aquilo foi uma fratura mesmo muito, muito chata, e que, contra tudo e contra todos os prognósticos, ele realmente tem vindo a fazer um trabalho espetacular, muito graças a ele, porque, ao trabalho dele, dedicação, o que queria voltar, e não só voltou a andar, que foi algo que lhe disseram na altura, que se calhar nunca mais voltaria a andar sem ser a coxear, que ele correu o risco, inclusive, de ficar sem a perna. E estou aqui a falar assim abertamente, porque tenho confiança com ele e sei que o Bruno não se irá chatear de falar disso. Portanto, o que é certo é que ele foi e está a ser um grande guerreiro, portanto, conseguiu dar a volta e, passado 2 anos e 4 meses, ele faz uma surpresa, que foi no dia 23 de fevereiro, a primeira vez que ele voltou à hora do esquilo, num treino de bastões, claro, sempre de bastões, portanto, inicialmente, mas a correr, a fazer subidas, a correr a trote, seja, ao ponto de eu ficar ofegante atrás dele e eu começar a ficar comovido, o que é que se passa aqui? E, pá, foi brutal. Brutal, está de novo aí. Boa, ainda bem, eu fico feliz por ele e eu acho que é um caso de referência e fico muito grato de poder usar essa referência também às vezes em conversas, porque às vezes as pessoas desmotivam-se com pouco e depois há casos assim destes que em 2 anos e 4 meses conseguiram dar a volta à vida, não só à vida desportiva, porque nós temos uma vida pessoal particular, mas isto mistura-se com a nossa vida, não é? O desporto e aquilo que fazemos todos os dias, aquilo que respiramos. E eu sei que vais fazer agora o Transpneia da Gerês, também com o Bruno, correto? Portanto, como é que vai ser esse desafio? São 160, 170 quilómetros, não é? Pelo Gerês? São 165 quilómetros. Eu já não, desde Monterrey, que já não faço nenhuma prova de 100 milhas, portanto foi 2018. Entretanto, o Bruno vai lá está no apoio, ainda não pode correr, ainda não está autorizado para correr nestas distâncias, mas vai lá estar no apoio, portanto, e vai ser a minha primeira prova de 100 milhas em que ele não vai estar ao meu lado, porque nós estivemos em Monterrey, estivemos no TMB, fizemos em conjunto, e agora tivemos depois na Transilvânia os 101 km, não, 100 km, sim, 100K da Transilvânia, e vai ser, como é que vai ser? Vai ser um grande desafio, porque qualquer prova de 100 milhas é sempre não diria uma lotaria, porque nós já sabemos ao que vamos, mas vai ser um grande desafio. Ainda por cima assisti agora a vários vídeos do Paul Capel, que fez alguns diretos no trail camp do Peneda das Gerês. Nós tivemos a sorte de ter lá 2 batedores da equipa Monsanto Running Team, teve lá o João Correia Pereira e o Hugo Ferreira, e depois disso já fizemos inclusive uma reunião em que eles nos estiveram a falar de algumas dicas do percurso e alguns pontos especiais, nomeadamente aquela subida do Cabril, que dizem que é qualquer coisa dantesca. O Paul Capel diz que foi a pior subida que ele alguma vez fez, demorou 30 minutos para fazer 1 quilómetro. A pior do Cabesta? A pior do Cabesta na freita? É quase uma besta na freita, porque o Paul Capel só dizia: Calçado, tu estás louco, dizia-lhe ele, isto aqui não se faz a ninguém. Pronto, mas o que é que é suposto? Já sabemos que vamos lá andar 30 e muitas horas. O meu tempo mais curto são 37 horas no TMB, portanto eu gostaria de fazer pelo menos 36 horas. Portanto, já sei quando sair que pelo menos 36 horas são garantidas, fazem parte do contrato, e depois a partir dali é desfrutar, que ao fim e ao cabo é aquilo que nós não sendo atletas profissionais, quando vamos para uma prova destas, o principal objetivo é nós nos divertirmos. Como desta vez também vamos ter como nunca tantos atletas da Monsanto Running Team, vou ter vários atletas que correm muito, muitos que correm mais do que eu, e o meu desafio vai ser tentar moderá-los no ritmo no início, para que eles cheguem bem ao fim. Porque eu sei que eles chegam lá, só têm que ter um bocadinho de calma, porque têm muita gasolina, têm muito combustível, com muitas octanas, e então é preciso refreá-los no início. Porque
quem chega ao fim normalmente nem são sempre os mais rápidos, mas sim aqueles que ao fim e ao cabo estejam um pouco os mais pacientes, digamos assim. Porque não sendo os campeões, que esses podem ir sempre a acelerar, para chegarmos ao fim temos de ter um bocadinho de paciência e saber que vamos lá andar umas boas horas, e se nós formos com cautela, vamos chegar ao fim todos contentes e vamos pôr o nome, porque é imponente saber que chegando ao fim vamos ter o nosso nome na placa dos conquistadores, lá no castelo de Montalegre. Epá, isso é qualquer coisa mítico, temos o nome gravado lá na rocha. É verdade. E acabar uma ultra, só acabar já é um desafio, porque costuma-se dizer que as ultras não são uma competição de ritmo contra os outros, é uma gestão de coisas, acontecimentos que nos vão sucedendo ao longo dessas tais 30 horas e que têm que ser muito bem geridos. E tu, certamente, como eu, já tivemos momentos a meio dessas provas em que achámos que não íamos conseguir dar mais um passo, e depois acabamos e terminamos e a coisa aconteceu. É uma questão de cabeça e é uma questão de gestão, verdade? Sim, sem dúvida. E gestão também de lesões. Felizmente, as tuas lesões não têm sido muito graves, mas já tiveste. Eu lembro que no Mute, ou tu acabaste o Mute, não sei se foi o de 2018 ou se já o fizeste mais vezes, mas acabaste ali com uma fratura no sacro, não foi? Era qualquer coisa assim. E recentemente, também o ano passado, tiveste que ser operado ao joelho. Isso já está tudo para trás? Sim, felizmente já está tudo lá para trás. Quando foi do sacro, portanto, foi uma fratura de stress. Portanto, foi no final do Mute, acabei o Mute. Na altura eu estava com uma moinha, mas como não era nada incapacitante, e nós estamos tão habituados quando fazemos provas longas, quando é dor em alguma articulação, em que tu, sei lá, joelhos, pés, se nos parecer que seja mecânico, a primeira coisa que eu digo sempre é: se tens uma dor, não vamos andar a correr com dor. Só que eu, quando fui no Mute, quando terminei, não era nenhuma dor que fosse incapacitante. Senti uma lesão que eu atribuía como sendo algo muscular. Olha, já é cansaço, acabei a prova, fiz as minhas 2 semanas de repouso normal, sem treinar, portanto, e estava a passar. Só que depois, que eu não havia maneira de dar o passo final. Quando vou fazer uma ressonância, é que me disse: olha, tens aqui mesmo uma fratura de stress, vais ter mesmo que parar. E disse: pronto, ok. E tinha sido a única lesão assim mais a sério que eu tinha tido. Ok, parei, depois resolveu-se, felizmente, e estava tudo ok. No ano passado, em janeiro, faço o trilho dos abutres. No final do trilho dos abutres senti uma picada no joelho, mas que passou. Acabo a prova, ainda acabei a sprintar ali um bocadinho, aquela reta final até abaixo de 5, portanto ainda consegui meter ali um bocadinho abaixo de 5, portanto estava bem. Depois, passado algum tempo, numa caminhada, bato com o pé no bastão e faço uma lesão do menisco em asa de cesto e tive que ser mesmo operado. Em plena pandemia, portanto foi em março, 16 de março do ano passado, e felizmente já, depois com muita fisioterapia, muito foco, muito trabalho de fortalecimento muscular, graças também muito ao Miguel Pereira, que há aqui uma coisa que é um bocado segredo, que temos há mais de um ano que temos um trabalho diário via Zoom, trabalho de reforço muscular, em que o Miguel Pereira, que além de ser médico, também tem estado a trabalhar nessa parte, porque é muito por carolice dele e o investimento dele, autodidata, na parte do reforço muscular. Então temos um treino todos os dias às 6h30 da tarde via Zoom, chegamos a ter 9, 10 pessoas da equipa, via Zoom fazemos o treino de 40 minutos e depois cada um vai à sua vida. E então também tenho estado a fazer uma média de 3 treinos por semana de reforço muscular, para além do trabalho que fiz da fisioterapia na Flexos, que ainda ontem lá fui a fazer a afinação, portanto mais uma afinação planeada, mais de revisão, digamos assim, não sendo nada de traumático, e que é um dos aspectos que eu também comecei a tomar mais em conta, desde já do ano passado, até desde depois daquela lesão do Mute, que é o quê? E que tu já falaste nisso até no teu canal, e dou-te os parabéns por isso na questão do taper e também da parte do plano de descanso, porque muitas vezes o que é que é falado? E nós pensamos, é no plano de treino. Ok, vamos fazer o plano de treino
e tem que fazer X treinos, um de séries, um fartlek, um intervalado, whatever. Tem que fazer o plano de treino, mas não tem lá, tem que fazer um plano de descanso, tem que fazer X horas de sono por noite. E o que é que acontece aqui, muito também por causa da minha profissão, que é o facto de trabalhar por turnos, é que muitas vezes tentamos seguir o plano de treinos. Mas eu saio de fazer noite, mas eu saio de fazer tarde e vou-me deitar à 1 da manhã. Está bem, mas o plano de treinos é para fazer. E então tu vais cumprir o plano de treinos independentemente das horas de sono que não fizeste. E há um dia que passa, ou 2 dias que passa, mas tantas vezes o cântaro vai à fonte, Um dia parte. horas perdidas que um dia parte. E então foi aquilo que me aconteceu quando foi por causa do miúdo, que era o objetivo de treinar é tanto, vamos tanto fazer o plano de treinos, não importa em condições. E depois não importa em condições pode levar, nem é tanto pelo excesso de treino, é pela falta de descanso. E às vezes nós tentamos fazer tudo, e esta frase é do meu amigo Bruno Fernandes, e que ele diz muito bem, que é: nós fazemos quase tudo como os profissionais, só não somos profissionais. Que é, tentamos fazer X volumes, X horas, X estudos, só que depois temos de trabalhar. E onde é que nós vamos buscar o tempo para treinar? É o sono. É não descansar o tempo que se devia e fazer na mesma o plano de treinos. Então agora tenho estado a apostar muito no plano de descanso, e se for preciso às vezes saltar algum treino, olha, inclusive hoje mesmo tinha planeado ir treinar 2 horas de manhã, e ontem sentia-me cansado, tinha saído de uma noite, esta semana já tinha feito 2 noites, e amanhã vou outra vez fazer noite, e pensei, ok, não, vou ter mesmo que dormir, vai-me custar não fazer o que estava planeado, mas acho que me vai fazer melhor ao organismo não ir treinar do que treinar. E então, portanto, é uma também das dicas que eu acho que é importante não nos esquecermos, é de, além da hidratação, da alimentação moderada, é o descanso. Verdade. Eu concordo absolutamente contigo quando dizes que nós queremos fazer tudo como os profissionais e fazemos o treino, e inclusivamente queremos fazer o número de quilómetros, o volume, as séries, e depois não comemos como os profissionais, não descansamos como os profissionais, não temos massagem como os profissionais, não fazemos reforço muscular como os profissionais. Aliás, basta ver o canal do Hélio Fumo, que eu muito agradeço, porque os atletas de elite estão muito pouco virados para a partilha, por várias razões, não interessa, e o Hélio tem partilhado muito daquilo que faz, e é engraçado ver o que é que ele come, o que é que ele faz para recuperar de uma prova, como é que ele prepara reforço muscular, e essas 3 vezes que tu referes, são as 2, 3 vezes de reforço muscular que o Hélio faz por semana. Eu também sou um defensor acérrimo, embora não gosto muito de o fazer, mas a verdade é que para poder correr é um compromisso que eu tenho comigo mesmo, de fazer reforço muscular, e eu até o faço praticamente todos os dias. E, portanto, estou contigo nessa, acho que é fundamental, e aquilo que podemos fazer, não sendo profissionais, só nos ajuda a podermos correr mais, e às vezes é melhor falhar um treino, dormir, porque ainda hoje fui treinar, eram 6 da manhã, e se não me deitar mais cedo vou dormir menos, e portanto vou estar amanhã a fazer um treino que não vai ter o efeito que teria se eu tivesse descansado. Portanto, acho que é mesmo isso. E pegando, então, e estamos praticamente a terminar, pegando aqui no que disseste, que és enfermeiro e que fazes turnos, deve ser difícil, já para não falar daquilo que está inerente à tua profissão, em particular neste ano que passou, não é? Que deve ter sido bastante complicado, mas isso todos já sabemos, embora não estejamos lá, acreditamos todos que os enfermeiros e médicos e pessoal auxiliar são aqueles que estão na primeira linha de combate a esta pandemia e que devem ter passado o inferno. Mas tirando essa parte, como é que é gerir os turnos e este descanso e o stress? Porque eu acredito que haja muito stress, e o stress também é um dos fatores que contribui para o desgaste muscular. Tu chegares, imagina, depois de uma noite intensa de urgência, tens que fazer um treino intenso, é possível que não tenhas o mesmo rendimento que se tivesses acordado num domingo de manhã, fresco e fofo, e fosses fazer o teu treino de séries ou longo, não é? Sim, o que é que, portanto, em relação ao desafio foi o ano, foi muito, muito desafiante, porque está com aquele equipamento todo,
tantas horas, muitas vezes eu estava lá e a minha mente estava a pensar, isto é um treino espetacular para a alta montanha, porque com estas máscaras, a privação de oxigênio, isto parece-me que estou lá aos 2000 de altitude, isto tem que ser positivo para alguma coisa, isto vai-me dar muito jeito para quando andar lá na montanha, depois quando chega sem máscara e a respirar aquele ar puro, bem, isto é como se me tirassem quilos das pernas, ainda vou andar mais rápido. E então muitas vezes a mente saía dali e ia para o refúgio da alta montanha e para o topo da Serra de Sintra e imaginar aquele ar puro. Mas isto foi portanto, era um desafio que era inerente à profissão. De início posso dizer sinceramente que houve ali muito medo, mas depois também descobres que não há como dar a volta, não há como não enfrentares e saberes que vais entrar num ambiente hostil, mas sendo pragmático e acreditando nas proteções. Ora, se eu sei que eu tenho uma máscara FP2, se eu sei que tenho uma viseira, sei que tenho todo o equipamento que me protege do vírus, ok, então vamos ser racionais. Se eu fizer todos os procedimentos corretos, não há hipótese de me infectar. Só vamos ter um cuidado redobrado é quando eu me for desequipar. Porque quando nós nos equipamos, estamos num ambiente clean, não há vírus, estamos aí para o equipamento, está tudo ok. Tu vais para uma zona de guerra, chamemos-lhe assim, em que estás a lidar com doentes Covid, estás a entubar, estás com a exposição de via aérea, em que está a tossir, se uma criança está a tossir e não tem máscara, pode estar ali 15, 20 minutos sob a tosse de uma criança, mas sabes que estás protegido e não há problema de te infectares. Qual é o desafio? É depois quando vais tirar aquilo tudo, se tu quando estás a tirar, se não tiras faseadamente e com todos os cuidados para quando tu ficas sem nada a proteger a tua via aérea, aí sim é o demasiado risco, mas para ir, nós fazíamos sempre em que um estava a tirar o equipamento e viu-te a supervisionar, para ir dizendo calmamente, até porque tu às vezes ao fim de 5, 6 horas daquele equipamento todo já não estás a pensar da mesma maneira, com a tal privação de oxigênio, às vezes já o que queres é tirar tudo e tem que estar alguém a dizer que tira primeiro isto, tira primeiro aquilo. Pronto. Ultrapassar essa fase toda, o sair para a montanha era o anti-stress de tudo aquilo que tinha passado. Portanto, o que é que eu evitei fazer? Não fazia treinos intensos. E, portanto, quando saía às vezes fazer turno, não fazia, é mais um treino de limpeza psicológica, de limpeza mental, e que é algo que eu tenho pena que alguns colegas meus não tivessem esta oportunidade de fazer o desliga, digamos assim, porque eu ao sair dali, eu ia para a montanha e quando volto novamente ao hospital, já não me lembro do que é que se passou no turno anterior e já não me lembro do stress, aquilo ficou tudo lá em cima. Quem não tem esta hipótese de escape, e eu às vezes noto em alguns colegas meus que viveram de forma diferente a pandemia, não de uma forma, portanto, tiveram mais dificuldade em desligar, e então nesses casos acabou por ser um pouco mais difícil, mas pronto, felizmente também tive alguns colegas que começaram a fazer mais caminhadas, alguns a sair mais à rua. Quem tem animais domésticos, nomeadamente quem tem cão, também foi muito bom, porque o facto de ter que sair à rua passear o cão já ajudava a limpar um pouco, porque aquela fase crítica que nós tivemos aqui há uns, foi ali a seguir ao Natal, fevereiro, março, foi muito mal, porque foi uma fase em que havia mesmo o restringimento total. Aliás, houve uma altura que eu nem sequer ia treinar para Monsanto, cheguei a treinar só aqui à porta de casa, só sair de casa e dar a volta, porque foi uma fase em que havia mesmo números muito elevados e pronto, e tínhamos que ter mesmo muita cautela. Agora, em relação ao plano, aí nesses meses foi muito abaixo, foi muito menos volume, muito menos treinos, mas também como não havia nenhuma prova no imediato, acabou por ser mais às vezes treinos só para relaxar do que propriamente para ganhar forma. E agora sim, agora temos aí com o desafio à porta. E tu acreditas que finalmente vamos voltar a uma normalidade, que ainda não seja a normalidade a 100%, agora em maio, junho? Eu quero acreditar que sim, que portanto, nós com o aumento da taxa de vacinação, mesmo em termos globais, porque nós como somos um país em que tem muitos turistas,
também corrimos o risco de muitas vezes, até podemos nós estar bem, mas vindo muita gente de fora, poderem trazer eles o vírus, digamos assim. Porque é um vírus global, portanto, se em termos mundiais se há muita disseminação, é muito mais fácil também de chegar cá. Agora, com a vacinação em termos globais, com os voos, agora com as características de ser necessário fazer testes ou já ter tido a vacina, e com a nossa população mais idosa já vacinada, ao fim e ao cabo aqueles que têm menos defesas e que têm mais comorbidades, acaba por, à partida, espero eu, que já não venhamos a ter vagas tão grandes desde que cheguem cá as vacinas, porque em termos de profissionais, em termos de vacinação, tem-se estado a conseguir vacinar de acordo com as vacinas que chegam cá. Portanto, quero acreditar que sim, mas eu sou um otimista por natureza, quero acreditar que sim, que isto vai melhorar. Agora, não impede, e deixo saber que um alerta, eu próprio já fiz a vacina, como os profissionais de saúde já todos fizeram, mas o eu estar vacinado não quer dizer que eu não possa ficar infectado. Mesmo quem venha agora a ser vacinado, professores e outros profissionais, o facto de ter a vacina, a única questão que me confere é dá-me anticorpos, dá-me mais combatentes para combater caso eu fique infectado. Não me não me deixe isento de poder ficar infectado. Portanto, eu posso mesmo ficar infectado. O que acontece é que se eu, tendo o Covid, vou à partida ter menos sintomas e vou ficar menos doente do que alguém que não tenha tido a vacina. Portanto, o facto de estarmos vacinados não quer dizer que já tínhamos, agora já posso estar à vontade. Aliás, se calhar até faz sentido é ter cuidados redobrados, porque vais ter provavelmente menos sintomas e podes ainda estar a propagar para aqueles que ainda têm menos proteções, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Didier, adorei a nossa conversa. Muito obrigado por teres tirado este bocadinho da tua agenda, de certeza super ocupada. Foi didático, foi interessante para mim, e isto acabo por usar aqui o canal um bocadinho também para poder falar com as pessoas de que eu gosto e que tenho como referência. Só peço que continues nas tuas iniciativas, a motivar, e eu acho que, como eu, há de certeza muitos outros que se sentem motivados por ver exemplos como tu. Olha, eu é que fico grato pelo convite e pelo desafio, por me tirares da minha zona de conforto, estar aqui a falar sobre essas questões, e deixo também aqui o convite. Quando quiserem, portanto, os treinos de Hora do Esquilo são divulgados no Facebook, no Loucos Trail Running, portanto sai lá sempre o menu, e só que o mais chega que eu me esqueci de falar no início, ou durante a conversa, é que nós, antes do treino de Hora do Esquilo, nós dizemos sempre qual é o menu previsto. Que foi uma das alterações, foi um dos upgrades que nós fizemos, porque inicialmente éramos tão poucos que era qualquer treino servia, éramos só 2, 3, e depois, como começou a aumentar, o que é que optámos por fazer? Ok, amanhã vamos fazer rampas, por exemplo, numa média. Ok, então vamos lançar o desafio que amanhã vamos ter rampas, e então as pessoas já sabem, ok, vai ser um treino de repetições em desnível. Ou então vamos fazer um rolador com piscinas, ok, pode ir alguém mais lento, porque vamos a rolar, mas quando chega a um determinado ponto fazemos piscina, que é o quê? É voltar atrás, buscar os menos rápidos. Portanto, e assim, nem os mais rápidos perdem o treino, andam 200 metros para a frente, 200 metros para trás, fazem 400 metros. Os menos rápidos, ok, fazem a volta normal. Para uns dá 8 km, para outros dá 10, mas ninguém teve parado a arrefecer, esteve sempre em movimento. Portanto, e assim esses treinos são sempre bons para todos, para quem anda mais e para quem anda um pouquinho menos. Eu também peço desculpa porque eu tinha aqui, lá está, não tenho questões completamente formuladas e então esse tema até me passou, mas eu tinha-o aqui para nós discutirmos, que era as possibilidades que há de manhã em fazer vários tipos de treinos que agradam a vários tipos de diversidades de atletas várias, não é? Por exemplo, o que é o cozido? O cozido há uma rampa que fica ao lado da autoestrada da A5, que é uma rampa muito íngreme e que tem 120 metros de desnível positivo, em cerca de 1 km, e que se chama, e que alguém batizou, penso que ainda dos tempos do BTT, de a rampa do cozido. E então, quando faz o menu que é cozidos, o que é? É fazer repetições numa rampa inclinada de terra batida,
e que o objetivo é fazer o máximo número de cozidos que se consegue. E depois, quando alguém precisa de fazer treino de séries em rampa, ok, vai para ali e sabe que numa manhã consegue fazer 400D+, portanto 400, se apertar mais um pouco consegue fazer inclusive 500D+, numa hora, que já é um treino bastante bom, com o volume inclinado. E depois, por vezes, se quiser, ainda pode, logo ao lado tem uma descida, que é a descida da Raposa, que é a mesma altura, mas em single. Então o que é que às vezes faz? Faz o raposido, que é raposa a descer e cozido a subir. Ou seja, deixem técnico, sobe em rampa, deixem técnico. Pronto. E então, às vezes, há aqui uns menus que, tal como na cantina, todos nós gostamos de bife com batata frita, tirando os veganos, que gostam se calhar de um bife de Feitão, sim. do grão, pode ser ali, também pode ser, mas se for sempre grão com verduras, até o vegan fica enjoado de estar sempre a comer o mesmo menu. Então o que é que nós fazemos? Vamos alterando o menu, que é para nós irmos todos os dias, porque senão ao fim de tantos anos, sempre de segunda a sexta, a pessoa já tinha enjoado, não queria fazer mais aquilo, então vai-se alternando, vão-se sempre maneiras diferentes, que foi um dos desafios grandes que nós tivemos no crescimento da hora do esquilo, foi quando o Pedro Conceição foi para a Bélgica. E o Pedro Conceição, o que é que acontecia aqui? Havia uma questão interessante, que era, em Sintra, eu conhecia bem Sintra, com a palma da mão, porque já lá andava BTT. O Pedro Conceição conhecia bem Monsanto, daí ter a alcunha do Mourinho dos trilhos de Monsanto. Quando o Mourinho estava lá mesmo no auge, ganhava tudo. O Pedro Conceição também ganhava tudo em termos de Monsanto. Conhecia os trilhos todos, e não era como agora, porque agora já está desbastado. Monsanto agora está muito mais limpo. Há uns anos atrás aquilo era mesmo mata cerrada. Mas como ele andava lá de BTT, conhecia bem os trilhos, e então nós íamos fazendo trilhos e acabou por se... começámos a dar os nomes para as pessoas já saberem o que é que íamos fazendo. O grande desafio foi quando o Pedro Conceição se foi embora, porque ele ia uma média de 3, 4 vezes por semana. Eu ia 1, 2. Dava para ser sempre ou era um ou era outro timoneiro. Então, quando ele vai embora, tivemos que começar temos por... Toda a gente tem que ser timoneiro, porque ao fim e ao cabo já há pessoas que treinam lá 6 anos, 5 anos, 4 anos. Então, agora o ponto de honra é todos os dias ser um timoneiro diferente, até para dar algum descanso aos timoneiros mais velhos, também para não serem sempre eles a escolher. E assim dá também uma outra... Responsabiliza todos, dá aqui um certo empowerment aos elementos da equipa, de serem eles a levar o bastião, digamos assim, da hora do esquilo. E assim mudam não só de percurso também, mas também mudam de ritmo. Há de certeza os timoleiros muito mais rápidos, não é? Sim, sim. Muito bem. Didier, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço e espero que tenha sido proveitoso para ti. Eu acho que foi muito proveitoso para quem nos vê e didático, acima de tudo. Muito obrigado. A vocês que nos veem, fica aqui também um grande abraço e até lá, como sempre, mantenham-se saudáveis, ativos e motivados. Um abraço.